Peguem a palavra de Deus e abra na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5 e versículo 22. Hoje eu vou falar da fé, mas é uma fé ligada à fidelidade, que nós vamos ver até na tradução da NVI. Pode colocar na tradução NVI. Gálatas capítulo 5 e o versículo 22. Está escrito assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esta palavra fé aqui, ela é na verdade fidelidade. É que na tradução NVI, Nova Versão Internacional, fala fidelidade. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, que é fidelidade. Está ali. Ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Então a palavra fé aqui se resume em fidelidade, que está ligada à lealdade. Nós vamos aprender o que é isto. Amém? Quantos são leais aqui? Quantos são fiéis? Exige de você esse fruto do Espírito Santo, fidelidade. Então vou reler mais uma vez esse versículo 22, e eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Fidelidade. Quantos creem nesta palavra? Se você crê nesta palavra, desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece, bem dizer o nome santo do Senhor Jesus. Diga: eu recebo esta palavra. Eu tomo posse desse fruto do Espírito Santo, que é a fidelidade, a lealdade. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Venha com seu Espírito Santo nesta noite, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra, com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra, e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis assentar. Nós vamos falar sobre fidelidade, que está ligado à lealdade. Então essa palavra fé, em Gálatas 5, versículo 22, ela não é uma fé que leva ao sobrenatural do milagre. Não é esta fé que é levada ao milagre, nem é aquela fé que é levada à salvação, uma fé salvífica, uma fé que salva. Não, na verdade essa fé é uma fé de fidelidade. É pessoas que agem de caráter. Como diz aquela pessoa, ela agiu de má fé. Então esta fé é uma fé positiva, que é levada ou é ligada à lealdade, à fidelidade. Uma fé de confiança, né? Fidelidade está ligada à lealdade. Para quem não sabe o que é lealdade, é a capacidade de uma pessoa ser plenamente confiável. Uma pessoa leal possui plena confiança no cumprimento do seu compromisso, podendo envolver um contrato, uma promessa, uma expectativa. Então a pessoa que tem esse fruto que é a fidelidade, já diz tudo, fiel, que também é a lealdade, é aquela pessoa que honra os seus compromissos. A lealdade, ela está envolvida em tudo. A lealdade está envolvida num casamento. A lealdade está envolvida no trabalho. A lealdade está envolvida num contrato. A lealdade está envolvida com Deus. Então a lealdade que é ligada à confiança ou fidelidade, está ligado em tudo.
Uma pessoa que é leal, ela não trai, ela não desfaz um contrato, ela não frauda ninguém, não destrói ninguém, porque ela sabe que ela tem que ter uma boa reputação. É a honestidade que está aqui lançado a lealdade. Honestidade é dizer a verdade, andar com a verdade, fazer o que é certo. Uma pessoa que é honesta, é difícil encontrar, mas uma pessoa que é honesta, ela não age de má fé. Então, isto é ao fruto do Espírito Santo. É por isso que você vê muita gente que diz assim, tem crente que é enrolado. Nossa, tem muito crente que é enrolado. Não é questão do crente ser enrolado, é que a pessoa não tem esse fruto. Então, se ela não tem o fruto da lealdade, que é a honestidade, ela nunca vai ser uma pessoa boa. Ela pode vir à igreja, mas ela não tem o fruto, ela vai estar sempre ali agindo de má fé. E Jesus sabe disso. O Espírito Santo também sabe quem ele sabe que ele deu fruto, quem pode ser confiável. Então, a lealdade traz o que é honesto, uma pessoa leal aos seus compromissos. Você pode ver em Mateus capítulo 25, por exemplo, conta uma parábola, né? Versículo 14, de um senhor que cedeu ali talentos, bens para os seus empregados. Ele deu para um 5 bens, depois ele deu para outro 2 e para mais outro 1. E desses 3, 2 granjearam mais talentos, enquanto um foi lá e enterrou o talento. Está aqui a parábola do que é ser fiel, leal, usar de fidelidade, de confiança. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confortou-lhes os seus bens. E um deu 5 talentos. Volta para a RC que está NVI, né? Volta para a RC. E um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E assentou-se logo para longe. Foi embora o Senhor, né? E deixou na mão dos empregados. E tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Escondeu o quê? Dinheiro. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Olha, esse homem é um patrão rico, vamos dizer assim, cheio de bens. Ele vai passear, vai sair, e ele chama os empregados, e ele concede aos empregados bens conforme a capacidade de cada um. A um ele dá 5, porque ele sabe que esse que recebeu 5 talentos tem capacidade de granjear, de cuidar desses talentos, desses bens. A outro dá 2 e a outro dá 1. Esse que ganhou 5 talentos, ele vai lá e consegue mais 5 talentos com aquele. Consegue ajudar o patrão, ou seja, multiplicar aquilo que o patrão colocou em suas mãos. O que ganhou 2, a mesma coisa. Granjeou mais 2 talentos. Mas o que ganhou um único talento foi e cavou esse talento debaixo do chão. Ou seja, esse que enterrou o talento foi infiel, enquanto os outros foram fiéis ao patrão. Não é à toa que o patrão chega e diz: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. O que esses homens mostraram para o seu servo, para o seu senhor? Sendo servos, lealdade, porque eles podiam muito bem pegar esses bens e ir embora, e mostrou aqui confiança, porque a lealdade é confiança. Uma pessoa que confia em alguém
em colocar os bens e ir passear. Qual o patrão que faz isso? Coloca na mão dos empregados os seus bens e vai passear. Se não tiver confiança, se aquele empregado não mostrar para o seu patrão que é leal a ele, então a lealdade é isto, é confiança que a pessoa tem. E eu vou dizer uma coisa, para ganhar a confiança de alguém é muito difícil, mas para perder a confiança é rápido. Uma pessoa que te trai, você perde a confiança rapidinho. Agora, a pessoa, para ganhar uma confiança, não é da noite para o dia. Você precisa conhecer a pessoa. Você precisa saber quem é esta pessoa, para poder colocar riquezas na mão desta pessoa. Muitas vezes, tem muitos patrões que fazem isso. Contrata uma empregada, não sabe quem tal é a empregada, que empregada é esta, como é que é esta mulher. Aí vai lá e coloca diante da sua casa, que tem cheio de bens, tem dinheiro, tem joias, tem ouro, tem prata. O empregado, para provar se esta pessoa é leal, ou seja, se ela é honesta, muitas vezes coloca uma câmera escondida. Hoje o rapaz estava contando isso de manhã, no culto da manhã. Ele disse que o patrão fez isso com ele, né? Com ele não, com um amigo dele, ou uma pessoa que trabalhou com ele. O patrão colocou na casa dele, trabalhava e começou a sumir algumas coisas da casa, né? E as filhas desse patrão gostavam muito deste homem, e esse homem queria saber quem estava levando aquelas coisas. Aí colocou uma câmera e colocou uma bolsa, e viu esse homem pegando uma nota de R$ 50. Aí o patrão mostrou para as filhas, né? Olha aqui, ó, quem está roubando a casa. Ou seja, ele achou que aquele empregado era confiável, que se fosse aquele empregado era leal, mas na verdade ele não era. Ele era desleal. Ele era leal apenas na frente do patrão, mas atrás do patrão, ou por trás do patrão, não era. Então o patrão longe, aquele homem foi desleal. Você está vendo que a confiança é isso? Fidelidade é ser confiável. Lealdade é ser confiável. Acontece muito disso. Houve uma vez, passou na TV, de uma pessoa que era um médico, contratou uma diarista, uma empregada, e colocou dinheiro lá para ver se essa empregada era leal. E deixou lá a casa na mão dela, limpando a casa, cuidando da casa, e colocou uma câmera. E viu essa mulher pegando o dinheiro. E a mulher ainda na cara de pau disse que não foi ela. E está ali a câmera mostrando que aquela mulher havia roubado. Ou seja, ela foi desleal. Ela não é uma mulher honesta. Não é verdade? Às vezes o patrão quer testar a empregada que contrata uma mulher, né, para limpar a casa, para varrer, para lavar roupa, para passar roupa. Aí o patrão vai lá e coloca uma nota de 100 dentro do bolso da calça. E o patrão vai lá e sabe que a nota de 100 está lá. Aí coloca para lavar as roupas. Aí vai lá a empregada, põe as mãos nos bolsos, para ver se o patrão tem. Opa, viu lá, encontrou uma nota de 100. O que ela pensa? Espera aí, acho que meu patrão esqueceu. Será que ele esqueceu essa nota? Né? Mesmo que ele tivesse esquecido, qual é o papel da empregada? Devolver. Não é dela. Né? E o patrão faz isso de propósito, para saber quem é a pessoa que trabalha na casa dele, para ver se ela é leal ou não, né? Porque por trás a gente não sabe, pela frente é uma coisa, por trás é outra, não é verdade? Aí coloca lá, e aquela mulher vai lá e guarda aquela nota de 100, aí lava a roupa do patrão, passa, aí o patrão chega, vai dar uma olhada lá, na calça que ele pôs a nota de 100, não encontra a nota, não encontra nem um vestígio da nota, nem picadinha, nem molhada. Vai lá fora para ver se não está secando no varal, né? Ou será que essa nota está pendurada aqui no varal? Também não encontra pendurada no varal. Aí vai lá dentro da máquina, abre a máquina para ver se encontra picadinhos, né? Não encontra nenhum picadinhos da nota. E onde está a nota? Se não encontra no varal, não encontra no bolso da calça, não encontra picadinho dentro da máquina, onde que está a nota? No bolso da empregada. Ou seja, está sendo desleal. Você sabia que muitas vezes fazem isso, os patrões? Para provar o caráter da pessoa, para ver se a pessoa é leal. Então a lealdade é um fruto do Espírito Santo. É por isso que muitas pessoas olham para alguns crentes
e diz: eu não quero ser igual àquela pessoa, não. Aquela pessoa vai à igreja, mas ela é muito desleal. Ela pega as coisas, não paga, compra, ela deixa as pessoas na mão, age de má fé, né? Tem muitos crentes dando mau testemunhos, viu? Por falta do quê, pastor? Do fruto do Espírito Santo. A falta do Espírito Santo, a falta do fruto do Espírito Santo faz isto. Você sabia? Tem muitas pessoas que não crescem na empresa porque é desleal, não age de boa fé, não age com lealdade, age desleal. Então a lealdade, ela é muito importante. Ela tem 3 princípios, a lealdade. 3 princípios. O primeiro princípio que a lealdade tem é a amizade. A lealdade tem esse princípio que é a lealdade. A lealdade leva a confiar plenamente um no outro, como um exemplo Davi e Jonatas, né? Amigos, amizade. A pessoa não é amigo só na sua frente, mas longe de você também. Porque às vezes a pessoa é amigo ali, ó, mas quando você não está junto, está falando mal de você. Não é assim? Está falando, ó, fulano, ciclano. Isso não é lealdade. Porque a pessoa na sua frente é uma coisa, por trás de você é outra. Então a lealdade tem que estar na amizade. A pessoa que tiver amigo, por isso tem que entender quem são os seus amigos, para ver se eles são leais a você, se são confiáveis ou não. A palavra de Deus declara de 2 homens que eram amigos e amigos mesmos, leais um ao outro, Davi e Jonatã. Ele era leal a Jonatã e Jonatã era leal a Davi. Davi, você conhece a história do futuro rei de Israel? Jonatã era filho de Saul. Saul tentou de várias formas matar Davi, não encontrava. E Jonatã sabia. Jonatã sabia onde que Davi estava. E tentava de um lado para o outro e não conseguia, de um lado para o outro e não conseguia. Por quê? Porque Jonatã avisava Davi antes do seu pai chegar. Olha, imagine um filho falando para aquele que o pai está perseguindo, que vai matar, e chegar lá e avisar o amigo Davi antes do pai. Por isso que eles eram muito leais, fizeram um pacto, eles eram muitos amigos, a ponto de que a teologia inclusiva, que é uma teologia do homossexual, coloca Davi e Jonatã como homossexual. Você sabia disso? A teologia do LGBT, que é a teologia da Bíblia deles, coloca Jonatã e Davi como homossexual, de tão carinhoso que os dois eram. Por exemplo, aqui em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 14, vai falar exatamente dessa amizade que tinha Jonatã com Davi. Olha a amizade profunda que ele tinha. Jonatã declarando a sua amizade para Davi. Diz assim no capítulo 20, verso 14: e se eu então ainda viver, porventura, não usarás comigo da beneficência do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Por causa desse amor que Jonatã tinha com Davi, que não era nada dele. Davi não era descendência, não era parente de Jonatas, mas ele tinha esse amor de amizade. Por causa desse amor que Jonatã está declarando para Davi, a teologia inclusiva coloca Davi e Jonatã como gays, como homens sexuais, só para dar margem àquilo que eles pregam, que é o homossexual. Tem até igrejas de homossexual. Você sabia disso? Para você ver, né? Mas esse amor aqui é um amor de profunda amizade. É um amor sincero. E é tão sincero que todas as vezes que Saul armava um jeito de pegar Davi, o seu filho Jonatã ia na frente avisar Davi o que o seu pai estava tramando. De tão profunda que era essa amizade.
Então a lealdade tem que ter na amizade. Se Jonatas não fosse leal a Davi, Jonas poderia armar uma cilada para Davi. Sim ou não? Poderia. Poderia armar uma cilada para Davi e pegá-lo. Antes dele chegar lá e o pai dele junto com Jonatas e pegá-lo, Davi. Só que o Saul não conseguia pegá-lo por conta disso. Porque Jonatas sempre foi leal a Davi. Davi sabia muito bem disso, que Jonatas era tão leal a ele, que quando Jonatas morre, Davi disse que, ele declara o seu amor, que ele amava mais Jonatas do que as próprias mulheres. Por isso que a teologia inclusiva vem e pega Jonatas como se fosse, ou Davi, Jonatas como gays. Porque é um declarando o amor para com o outro. Aqui Jonatas diz que amava Davi mais do que a sua própria alma. Mais do que si próprio amava Davi. E agora Davi vai declarar esse amor para Jonatas depois que ele morre. Lá em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 26. Então olha onde está a lealdade, na amizade. Se a amizade não for leal, ela se desfaz. Por isso que está muito difícil de encontrar amigos verdadeiros. É ou não é? Amigos leais. Que a pessoa defende com unhas e dentes quando a pessoa não está perto. Ao contrário, quando a pessoa não está perto, desce o sarrafo, desce a língua. Muitas vezes acontece isso, em sua frente o amigo, mas dá uma oportunidade de falar mal dele ou dela, vai junto, dissimula junto, porque a pessoa não está presente. Olha o que diz aqui, olha o que Davi está dizendo com a morte de Jonatas. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão abimilíssimo, mais do que amor. Quão abimilíssimo é amar acima de muitas coisas, me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Aí a teologia gay não deixa escapar isso, né? Opa, aqui é muito amor, não se fala de um amor de amizade, não. Aqui já é um amor íntimo, né? Já pega aqui como um ato de gay. Mas não, aqui é um amor de amizade. Davi está dizendo que amou Jonatas mais do que as mulheres. E acontece muito disso, né? Da pessoa ter uma amizade tão profunda, mas tão profunda, que acaba deixando até a mulher de lado. Para viver com o amigo, passear, andar com o amigo, vai jogar bola, vai fazer aquilo, vai fazer isso. Não acontece muito disso, até a mulher pensa que está deixando de lado por conta dessa amizade que tem. Mas é um amor, não é um amor de homossexual, é um amor aqui de amizade. É uma amizade que tem com uma lealdade. E essa amizade foi tão profunda, mas tão profunda, realmente tão leal, que como eu disse, Jonatas defendeu Davi enquanto ele não era rei. E depois que Davi assume o trono, ele vai lá honrar a Jonatas, sabe como? Chamando-se Mefibosete, filho de Jonatas, para se assentar na mesa do rei. Mefibosete tinha quebrado as suas pernas, estava morando numa terra chamada Lodebar, que é uma terra de esquecimento. Era a única pessoa que havia sobrevivido da descendência de Saul. E para quem não sabe, todos os reis que assumem o trono, o rei anterior, ou seja, que deixou de assumir, e o rei novo acaba matando a descendência do rei anterior, para que a descendência do outro rei não se rebele e tire esse novo rei do trono. Então, quando o rei assumiu o trono, ele tinha que acabar com a descendência do rei anterior, para que ninguém se rebelasse. E contrário de Davi, Davi quando assumiu o trono, ele honrou a descendência de Saul. Por causa do quê? Desse pacto que ele tinha com Jonatas. Por causa dessa amizade que era leal. Uma amizade confiável, uma amizade verdadeira. E olha o que diz em Provérbios, capítulo 17, e versículo 17 também, que fala sobre amigos, né? Provérbios capítulo 17 e o versículo 17. Diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Em todo tempo.
ama o quê? Um amigo. E na angústia, nasce um irmão. Ou seja, quando a pessoa tem uma amizade leal, esse amigo nunca vai deixar ela em momentos difíceis. Porque amigos é fácil ter enquanto tem, né? Depois que você precisa, não aparece um. Parece igual o Jó, né? Jó, enquanto bancava sacrifício, churrasco, ó, toda hora tinha churrasco na casa de Jó, estava cercado de amigos, não eram assim? Os amigos iam lá, comia com Jó, brincava com Jó, participava das festas com Jó, e Jó bancava tudo, porque Jó era um fazendeiro muito próspero. Mas depois que Jó chegou a um momento de crise, o que os amigos fizeram com ele? Julgaram, apontaram os dedos. Ó, Jó, fala que você pecou, hein? Seja sincero, porque você está nessa situação, porque você pecou. E Jó tentando justificar, não conseguia se justificar. E Deus havia justificado a Jó, que ele era um homem íntegro, reto, sincero e temente a Deus. E os amigos estavam ali, ó, julgando a Jó. Né? Aqueles amigos que poderiam socorrê-lo, não socorreram. Julgaram a Jó. Não acontece muito disso? Quando você está no bem bom, aparece um monte de amigos. Está ali, ó, bancando para todo mundo. Mas quando você chega num momento difícil, aí você vai ver quem é o seu irmão. Quem é o seu verdadeiro irmão. Então, por isso que diz, ame em todo o tempo o amigo. E na angústia, nasce o irmão. Olha em Provérbios capítulo 18, e o versículo 24 também. O homem que tem muitos amigos, pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Congratular-se quer dizer ficar feliz por alguém, né? Ou alguma coisa. Então, uma pessoa que tem muitos amigos pode ficar feliz, porque há amigos mais chegados que irmão, e é verdade. Você pode ver que tem amigos que parecem irmão, e parece mais do que irmão. Às vezes o irmão mesmo não fala com outro irmão, não vai na casa do irmão, não vai na casa da irmã, mas esse aqui não sai da casa do amigo, não sai da casa da amiga, anda com a amiga para cima e para baixo, mas não anda com a irmã, anda com o amigo para cima e para baixo, mas não anda com o irmão. Você já reparou nisso? As pessoas olham e dizem, vocês são irmãos? Não, não, somos amigos. Parece irmãos, vocês não se largam mais? Viajam junto, vai para casa, toma café, almoça, é o dia inteiro juntos, parece irmãos. Não aparece muito disso? Enquanto irmãos mesmo de sangue, mal aparece na casa de um, mal aparece na casa do outro. Agora vai, amigos, para você ver no piso, não sai, não tira o pé da casa do amigo. Por isso que diz que há amigos mais chegados do que irmão. Muitas vezes esse irmão fala para o amigo, mas não fala para o seu irmão de sangue. Abre o seu jogo, abre a sua vida confidencial para um amigo, mas não abre para um irmão. Não é assim que acontece? Por quê? Porque há amigos mais chegados do que irmão. E é verdade. Isto, amigo, quando ele é confiável. Quando ele é leal. Mesmo que você não esteja do lado, ele está te defendendo. Agora, quando não é um amigo leal, meu irmão, quando você não estiver do lado, ele vai falar mal de você. Ela vai falar mal de você. Esta pessoa não é confiável. Ela não é leal. Está entendendo? O Judas, por exemplo, parecia ser leal, né? Não parecia, gente? O Judas parecia ser leal. Ó, deitava no colo de Jesus, andava com Jesus. Algumas pessoas olhavam para Judas e diziam, esse aí vai ser o líder dos apóstolos. Foi o que o traiu. Aquele que todo mundo achou que não iria trair, que seria um líder, foi o que caiu. Foi o que traiu. Até Jesus tinha amigos confiáveis, sabia? Jesus tinha muitos apóstolos. Ele tinha 12 conhecidos e mais 70, depois mais 500. Quando ressuscitou, apareceu para 500. Ele tinha muitos apóstolos, muitos discípulos, né? No anonimato. Eu disse aqui que ele teve até aqueles 2 apóstolos que tiraram sorte para um deles entrar no lugar de Judas. Lembra deles? Um era José e o outro era Matias. Que ninguém ouviu falar deles, mas eles eram apóstolos. E estavam com Jesus desde o seu batismo.
Depois você lê o capítulo 1 de Atos. Ninguém ouviu falar desses homens. Eles apareceram na hora do sorteio. Mas eles já eram o quê? Apóstolos de Jesus. Mas ninguém ouviu falar deles. Então Jesus tinha muitos apóstolos além dos 12. Tinha muitos, só que os 12 é os que destacavam, né? Eram os que estavam na mídia, no holofote. E para você ver, dentre os 12 apóstolos, Jesus só contava com 3 confiáveis. Você lembra dos nomes deles? Dos 3 que eles mais... Onde Jesus chegava num momento de segredo especial, ele contava só com 3? Você lembra? Pedro, Tiago e João. Jesus não tinha 12? E por que ele só levava os 3? Porque eram confiáveis. Os 12 eram apóstolos, mas 3 eram amigos. 12 eram apóstolos, mas 3 eram amigos. Então Jesus tinha muitos apóstolos, mas confiáveis mesmo eram poucos. Jesus subiu no Monte Tabor, está lá em Mateus capítulo 17, e ele levou consigo só esses 3. Os outros ficaram lá embaixo. E ele diz: não conta para ninguém que você viu, hein? Ou seja, leal, confiável. Diz assim no versículo 1, capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, e se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, e escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Jesus levou somente os 3, porque eram os 3 de confiança, os 3 que eram leais a ele. Você não vê Judas aqui, você não vê aqui Didimo, eram apóstolos, mas você não vê aqui, porque Jesus sabia com quem contar, mesmo que os outros fossem apóstolos. Então a lealdade é isso. Até na amizade você precisa saber escolher as pessoas leais. Então o primeiro princípio da lealdade está na amizade. Segundo princípio da lealdade, nos negócios. Você, quando fecha um contrato, alguma coisa, você tem que honrar aquilo. Jesus disse que a palavra tem que ser sim, sim, não, não. Passou disso é o quê? Procedência maligna. A pessoa vai lá e assina, depois não cumpre com o que assinou. A pessoa faz um contrato, depois não responsabiliza com o seu contrato. A pessoa tem que ser leal nos negócios. Por quê, pastor? Porque tem que cumprir o contrato, honrar o compromisso e ser honesto naquilo que faz. O apóstolo Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, e o versículo 10, ele vai dizer exatamente isso: não defraudando a ninguém, mas sendo leal. Leal porque defraudar é o quê? O que é defraudar? Quem sabe o que é defraudar, gente? É você forjar um contrato, ou você alterar um contrato, para tirar vantagem em cima de alguém, né? Tem muitos políticos que fazem isso. Uma obra superfaturada, você nunca ouviu falar disso? Ele vai lá, faz um contrato, e de repente, aquele contrato está lá 10 milhões, sendo que a obra saiu por 2 milhões. E onde estão os 8 milhões? É documento defraudado, documento que foi alterado, para tirar vantagem. Então, quando alguém defrauda alguém, é para tirar vantagem. E o apóstolo Paulo fala sobre isso, lá no capítulo 2, versículo 10 de Tito. Ele diz assim: não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade.
para que em tudo sejam ornamente da doutrina de Deus, nosso Salvador. Não o quê? Defraudando. Você nunca viu quando fala o documento foi defraudado? O documento foi alterado. Alteraram o documento. Para quê? Para tirar proveito, tirar vantagem. É mais ou menos aquela pessoa que não entende de carro e ela leva no mecânico. Aí é uma pecinha pequenininha que está fazendo aquele barulho no carro, que está deixando o carro mais devagar. E é uma pecinha de R$ 50, vamos supor, né? Uma peça de R$ 50, mas a mão de obra do mecânico, 200. Aí o mecânico vai lá, sabe que a pessoa não entende de carro, porque levou para ele, e é um mecânico que não é verdadeiro, não é sincero, não é leal. Ele vai dizer, ó, deixa o carro aí, que eu vou dar uma olhada, depois eu falo o que é. Aí você deixa o carro, vai embora. De repente liga e diz, ó, é uma peça no motor de tal coisa que quebrou, por isso que está fazendo esse barulho. E esta peça custa em torno de R$ 1.500. E precisa comprar para trocar esta peça. R$ 1.500, mais a mão de obra, R$ 2.000. Você não quer ficar sem carro, você não entende de carro, você vai lá e paga. E na verdade é uma coisinha de 200. O que esse mecânico é? Desleal. Ele não é leal. Ele está defraudando. Ele sabe que não é aquilo, mas ele está alterando porque você não conhece. Muitas vezes é aquela refrigeração, técnico de refrigeração, a pessoa leva lá a sua geladeira, né? Ou chama um técnico para ver a sua geladeira, e a sua geladeira, na verdade, é o gás que acabou. Aí vai lá o técnico de refrigeração, vê sua geladeira, sabe que é o gás, mas ele vai tirar vantagem. Olha, aqui é o motor pifou, tem que trocar esse motor da geladeira. Ah, é? É o motor. Quanto que é o motor? Eu tenho um motor desse, R$ 1.000. R$ 1.000? A geladeira custa 3? É, R$ 1.000, mas a mão de obra, 1.300. Ah, tá bom, vou pagar, porque senão tem que comprar uma de 3.000. Aí paga. Aí o cara vai lá e coloca o gás, arrumou a geladeira. E o motor continua ali. Você está entendendo? Então, muitas vezes existe isso. Pessoa que não é leal no seu trabalho, que tira vantagem em cima de pessoas que é leigas. Por isso que Paulo diz aqui, não defrauda ninguém, hein? Ou seja, alguém que defrauda a outra é porque sabe, é muito esperta, quer tirar vantagem. Mas sendo o quê? Mas demonstra o quê? Boa lealdade. Seja leal. O que é leal? Seja uma pessoa confiável. Seja uma pessoa honesta. Seja uma pessoa verdadeira. Uma pessoa que não é leal, Deus não abençoa não, viu? Não tem como Deus abençoar uma pessoa que é desleal. Se Deus tiver que abençoar alguém que é desleal, Ele tem que abençoar até os bandidos. Ele tem que abençoar todos aqueles que é desleal. Você sabia que tem bandido que vai fazer um assalto, vai roubar um banco, alguma coisa, e ele faz uma oração antes? Ó Senhor, que dá certo esse assalto. Até a oração pedindo para Deus dar certo, que ninguém morra, que ninguém vá preso, que ele consiga sair com dinheiro. Ai, deu certo, Deus está no negócio. Deus está no negócio. Deus não usa as armas de Satanás, não, meu irmão. Você está enganado se você achar que Deus usa as armas de Satanás, viu? É Satanás que tenta usar as armas de Deus. Mas Deus não usa o que é do diabo, não, viu? Não, jamais. Quem veio para roubar, matar e destruir foi o próprio Satanás. Então você tem que ser até leal nos negócios. Você não pode tirar proveito em cima de pessoas leigas, pessoas que não o conhecem. Você não pode tirar proveito em pessoas que são leigas. Você tem que demonstrar a sua boa lealdade. Não pode defraudar ninguém. Eu trabalhei numa empresa que eu pedia para Deus me tirar de lá. Trabalhei quase 5 anos, né? E eu pedia para Deus me tirar e colocar na obra dele. E nessa empresa eu trabalhava como operador de máquina. E eu enchia produtos químicos, né? Containers. E chegava tambor, containers. Então tinha tambor de 200 litros, 250 litros. E eram produtos caríssimos. Um container de 1.000 litros era 10, 15 mil reais, dependendo do produto. E tinha lá os tanques, né? No granel, um monte de tanque de produto químico. Aí chegava encarregado com uma etiqueta de 200 litros do tambor. 200 litros do tambor, hein?
colocava no tambor, dizia quebra 2. Ou seja, coloca 198 litros. Vai mandar uma remessa para uma empresa grande, a empresa não vai ficar voltando para colocar 2 litros de produto. Mas 2 litros aqui, 2 aqui, 1 aqui, imagine quanto não fica no tanque da empresa. Você está entendendo? Produto caríssimo. E eu dizia, Deus, me tira daqui. Isso aqui é errado. Eu não posso fazer parte disso aqui. Não posso, porque Deus não vai me honrar nesse negócio. Esse negócio está sendo o quê? Desleal. Uma vez passou uma reportagem daqueles pacotinhos que coloca 50 gramas, mas quando pesa tem 25. Você já pesou se tem 50 gramas? Ninguém vai reclamar. É igual quando você vai comprar alguma coisa, está lá, R$1,99, mas cadê 1 centavo de troco? Ah, mas 1 centavo ninguém se importa, mas um seu, de milhões? Quanto que o mercado não ganha? Você está entendendo? Tudo isso se torna uma pessoa desleal. Desleal. Então, a pessoa tem que ser leal até nos seus negócios. Você tem que agir de boa fé, agir com honestidade, com confiança. Então, o segundo princípio da lealdade está nos negócios. Primeiro, na amizade, e segundo, nos negócios. Faça o que é direito diante de Deus. Quando você fizer algum negócio, faça honestamente. Não defrauda ninguém para tirar vantagem. Defraudar é isso, é tirar vantagem em cima de pessoa que não sabe. Não faça isso porque Deus não se agrada disso. E terceiro e último princípio da lealdade está nos segredos. É tão ruim você contar um segredo para alguém, daqui a pouco está todo mundo sabendo. É ou não é? Aí você fala, mas quem falou? Aí a pessoa que você contou o segredo, ela diz, não fui eu não. Ah, mas quem foi? Se eu só contei para você. Então a lealdade está no segredo. A pessoa que é leal faz com que os segredos contados sejam guardados por alguém que confia. Então você tem que saber a quem você conta os segredos, hein? Se a pessoa for desleal, todo mundo vai estar sabendo. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 11, versículo 13. Abram aí para você ver o que fala dos segredos. Capítulo 11 de Provérbios, versículo 13, diz assim: o que anda praguejando descobre os segredos, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Olha só, o que anda praguejando. O que é praguejando? Quem fica falando demais. Você conta um segredo, aquela pessoa conta para todo mundo. Ela anda falando para todo mundo, então todo mundo acaba sabendo dos segredos. Agora, o que é fiel, ó aqui ó, a palavra fiel, tá vendo? O que é fiel? Fidelidade, que é de confiança. Mas o que é fiel de espírito encobre o negócio, ou seja, guarda em segredo. Jesus também contava segredos para os seus discípulos. Uma vez, Jesus contava por parábolas, né? Quando ele queria transmitir o reino de Deus de forma enigmática, meio oculta, ele contava parábolas e fazia o ouvinte raciocinar. O ouvinte tinha que raciocinar e muitos dos ouvintes não entendiam o que Jesus falava. Aí os discípulos foram perguntar para Jesus: mestre, por que para nós o Senhor fala abertamente? Mas por que para eles o Senhor fala por parábolas? O que Jesus disse? Você quer ver? Vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo 10. Por que Jesus falava por parábolas para alguns ouvintes e para os discípulos ele falava abertamente sem parábolas? Vou te falar por quê. Mateus 13, 10, olha lá. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que eles falam por parábolas? Aí Jesus responde. Ele, respondendo, disse-lhe: porque a vós é dado conhecer, os mistérios são segredos, os segredos do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado. Ou seja, o que eu conto para você aqui, eu não vou contar para eles, porque vocês têm que guardar segredos. Tem pessoa que diz assim: eu não guardo nem dinheiro, quanto mais guardar segredo. Tem alguém assim?
Então essa pessoa não pode saber de segredo algum, porque senão todo mundo vai ficar sabendo. Então observem, segredo tem que ser guardado. Se alguém falar para você o segredo e as outras pessoas estiverem sabendo, é porque você não é uma pessoa leal, você não é uma pessoa de confiança. Não se pode falar nada para você, porque todo mundo está sabendo. Então isso é o quê? Desleal. Por isso que você precisa ser leal, ser uma pessoa de confiança. Amém? Estes são os 3 princípios da lealdade. A amizade exige lealdade. Nos negócios, exige lealdade. E nos segredos, exige lealdade. Se coloquem de pé. Podem aplaudir o Senhor Jesus. Tem que ser leal. Tem que ser confiável. Tem alguém confiável aqui? Tem que ser leal com a esposa, leal com o marido, leal em casa, leal no trabalho. É ou não é? De repente a mulher não está perto e o cara está traindo, o marido não está perto e a mulher está traindo. Não é leal. Porque a pessoa faz um juramento no altar, né? De ser fiel, não é assim? Ser fiel é ser leal. Ser fiel até que a morte vos separe. E se for cristão, a morte não vai separar não, viu? Nem a morte vai separar, se for cristão. Amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês façam uso desta palavra e seja leal a quem estiver ao seu lado, e principalmente leal a Deus. Uma pessoa compromissada com o reino de Deus. Amém? Quem ouviu essa palavra e quer receber Jesus aqui nesta noite? Pastor, eu quero ser leal a Deus, eu não estou sendo leal a Deus não, eu quero ser confiante a Deus. Tem alguém que não é leal a Deus? Levante a mão. Eu quero orar por você que quer fazer essa aliança com Deus. Tem alguém? Vem aqui, minha irmã. Vem aqui, deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Deixa eu orar pela senhora.